Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Podcast, pelo amor de Deus, eu sou Ed The Drum e oração é essencial pro cristão, não é, Botega? É isso aí, hoje a gente vai falar do termômetro do cristão, né? Olha só, hein? Hoje, então, nós estamos reunidos para falar sobre como que a oração ela é tratada em Tiago, capítulo 5, para que a gente possa entender mais ou menos como que é, então, esse poder da oração. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Botega. Então, como eu comentei, a gente hoje vai falar sobre a questão do poder da oração, mas nós vamos nos basear principalmente sobre como Tiago trata a oração no capítulo 5 de sua carta, principalmente dos versículos 13 ao 20. Mas é interessante, antes, né, Botega, a gente falar um pouquinho do contexto desse trecho, né, desses versículos, até mesmo sobre a carta de Tiago. E a gente percebe, quando a gente vai ler a carta de Tiago, primeiro, o Tiago, sabe quem que é esse Tiago aí, Botega? Esse dos 4 homens chamados Tiago no Novo Testamento, né? Somente 2 deles são candidatos a essa autoria dessa epístola aqui, né? Como ninguém tem considerado Tiago, o menor, o filho de Alfeu, ou o Tiago, o pai de Judas, não o Iscariotes, né? Alguns consideram o Tiago como Zebedeu, ou irmão de João, mas ele foi martirizado muito cedo para ter escrito essa carta. Nos resta somente o Tiago, o meio-irmão mais velho de Cristo e irmão de Judas. Como assim? Como assim? Meio-irmão mais velho de Cristo? Meio-irmão. Como assim? Jesus tinha irmãos, então? Como assim? Como assim, né? Parecia que ele era filho único. Ninguém nunca fala dos irmãos dele. E tu disse também que é Judas, assim como Judas. Quer dizer que a carta de Judas não foi escrita por um apóstolo, mas foi escrita pelo outro meio-irmão de Jesus. Nossa! Mas é exatamente isso aí, né? Jesus, né? Obviamente ele foi o primeiro filho de Maria, mas depois Maria e José provavelmente tiveram outros filhos, claro, né? Naquela época não tinha TV. É, naquela época não tinha. E entre eles, então, tá Tiago e Judas. Judas, o Iscariotes? Não, Judas o outro. Judas o outro. Então, pessoal, nós temos aqui o apóstolo Judas, o Iscariotes, e temos aqui o outro apóstolo Judas, e também temos Judas o outro, né? Que é o meio irmão de Jesus. Coitado. Não, mas é interessante notar, Botega, que Tiago, esse meio-irmão de Jesus, ele não acreditava que Jesus ele era Messias, sabia? Olha só, como assim? É, ele passou a crer, né, que Jesus era o Messias depois que Jesus ressuscitou. E, inclusive, ele foi um cara muito importante na igreja, porque depois que Jesus ressuscitou, aí ele viu e tudo mais, ele passou a crer, ele foi um dos líderes da igreja, né, da igreja inicial, lá, como é que é o nome? Do primeiro igreja, século. É, a igreja do primeiro século ali, né, ele foi um dos líderes, né, uma pessoa muito importante lá na igreja de Atos. A gente, quando lê Atos, a gente vê lá Tiago aparecendo lá, um cara bem importante. E realmente falou, né, não é o irmão de João, porque o irmão de João morreu bem mais cedo, né? Mas, continuando sobre a carta de Tiago, Botega, ela vai abordar ali questões práticas, né? E os problemas enfrentados por muitos cristãos. Então a gente vai ver, ele falou sobre impaciência, incapacidade de fazer o que é correto, a questão de nós favorecer uns e não outros, né? A questão da apatia, egoísmo, várias questões aí que a gente vê na carta aí de Tiago. E, junto com essas questões, ele coloca, então, alguns conselhos, né? Algumas soluções, né? E esses conselhos e soluções vão acabar culminando, então, no fim da carta de Tiago, que é o capítulo 5, os últimos versículos que a gente vai conversar hoje,
que fala então da confissão de pecados e da oração, né? Então a gente vai focar principalmente na oração, mas a gente vai abordar todo esse trecho, né? Então do versículo 13 até o 20. Tu acha que a gente lê todo o trecho antes, Botelho? Não só isso, eu até ia dizer pra gente ler em duas versões, já que é um trecho curto, a gente pode ler na Almeida e ler na NVI. Olha, eu tenho inclusive também mais uma versão que é NVT aqui, se quiser, dá pra ler também nessa, mas a NVT é parecida com a NVI, acho que vamos ler na NVI e Almeida, então. Se tu tiver a palavra, não tem a palavra, não tem alguma outra versão, mas vamos lá. Eu tenho a mensagem eu tenho também. Isso. A mensagem. Isso, então vamos ler nessas três aí pra gente comparar os trechos, porque acredito que o palavreado usado aí, ele influencia bastante na forma com que a gente vai encarar cada versículo, né? Então, por favor, comece aí, tu vai ler qual agora? Eu vou ler da Almeida, deixa eu ver qual que é essa versão aqui, é Almeida Revista e Atualizada. Então começa na Almeida aí, vamos facilitando aí, NVI e depois a mensagem. Então, verso 13 até o 20. Então está escrito assim: está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns aos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E, por 3 anos e 6 meses, não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Olha só, hein? Vamos agora então na NVI. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. E agora, Botelho, já que tu solicitou, eu busquei ali a mensagem. A mensagem com crase. Do Eugene H. Peterson, certo, né, falando no inglês, né? Então vamos lá. Tu não vai ler inglês, né? Não, tá em português. É a mensagem, né? De mensagem. Vamos lá. Vocês estão sofrendo? Orem. Sente-se bem? Comecem a cantar. Estão doentes? Chamem os líderes da igreja para orar por vocês e ungí-los em nome do Senhor. A oração confiante irá curá-los. E se tiverem pecado, serão perdoados, curados por dentro e por fora. Façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Elias, por exemplo, humano como nós, orou com fé que não chovesse e não choveu, nem uma gota durante 3 anos e meio. Depois orou para que chovesse, e choveu. As chuvas vieram e a vegetação começou a crescer de novo. Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Esse é o seu Eugene. Olha só. Parafraseando, né, Tiago? Muito boa a versão. Acho que combina com o que a gente vai explicar, não Bem interessante, eu também acho. Acho que o Eugene, ele pensa que nem Tiago, né? Que é assim que a gente pensa, né, Botelho? A gente pensa que nem Tiago. Devemos pensar, né? Mas
então, Botega, vamos começar aí a nossa dupla exposição, veja só. Olha só, a dupla expositiva aqui. Dupla expositiva aqui para expor, né, o que Tiago quis dizer para nós quando escreveu essa carta. Então, Tiago, que nem eu comentei ali, ele vem falando de diversas coisas, e ele no último capítulo, então, ele vai colocar ali onde vai culminar tudo aquilo que a gente vem vivendo, né? Se a gente olhar, a gente vai ver que a carta, ela sempre vai estar tratando assim, você acha assim que é difícil fazer a coisa certa e tal, cara, tu precisa se agarrar em Deus. E aí nós vamos agora então trabalhar nisso a partir do versículo 13. O versículo 13, qual que é a relação que ele quer dizer ali, Botega, quando ele fala do sofrimento, né? Se alguém estiver triste, alguém estiver passando por uma dificuldade, ele deve orar. E se alguém estiver feliz, então, que cante louvores, né? Se alegre com o Senhor. Qual que é a relação que Tiago está começando a tratar aí, introduzindo a questão da oração? Então, esse primeiro verso aí, eu estava lendo o comentário de Calvino sobre isso e comparando também com os comentários de MacArthur. Então a gente vai ter duas visões e por incrível que pareça, as visões de Calvino e MacArthur são um pouco diferentes sobre esses versos. Então eu vou trazer em alguns pontos, 2 pontos de vista. Mas Calvino diz que nesse trecho, o Tiago está falando que não há tempo em que Deus não nos convide para Ele, né? Não nos convide para se aproximar de Deus. Então ele está falando ali que enquanto a gente está sofrendo, a gente busca Deus em oração. Se a gente está alegre, a gente também busca Deus em louvores, né? Isso o verdadeiro cristão, né? Isso. Seja na aflição que estimule a gente a orar, né? Ou na prosperidade que faça a gente dar glórias a Deus, né? Porque o nosso coração perverso, muitas vezes ele vai nos afastar, principalmente quando a gente está bem, né? Então a gente deve celebrar as nossas conquistas sem nos esquecer de Deus e também nas nossas tristezas a gente deve orar que o Espírito Santo nos ajude nesse momento, né? Então ele mostra como em ambos os momentos a gente não deve colocar Deus em segundo lugar. Exatamente, né, Botega? E a gente percebe também que às vezes o sofrimento que a gente está vivendo é por causa de alguma aprovação também, né? Que a gente falou, a gente tem que estar conectado com Deus sempre, né? Na alegria e na tristeza. É que nem um casamento, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? na riqueza, na pobreza. Se somos a noiva de Cristo, né? Olha só. Então, às vezes é por causa de uma aprovação, só que a gente não pode nos deixar nos abalar. Às vezes o sofrimento, a questão assim, a tristeza, né? Porque a NVI usa a tristeza, a NVT ela vai falar, se algum de vocês está passando por dificuldade... Almeida usa sofrimento. A Almeida fala de sofrimento, então, às vezes, isso é bem generalizado, né? Às vezes isso pode ser por causa de uma aprovação, mas a gente não pode se deixar abalar no sentido de que, tá tudo difícil e tal. Não, quando a gente tá passando por alguma dificuldade, por algum sofrimento, né? Se ele tem relação com uma aprovação que a gente tá passando, Tiago capítulo 1, o mesmo Tiago, Botega, o mesmo meio-irmão de Jesus que escreveu essa carta, no início da sua carta, ele fala que a gente tem que considerar motivo de alegria, por a gente passar por diversas provações, né? Porque a prova da nossa fé, ela produz perseverança. Perseverança da gente continuar o quê? Continuar no caminho de Deus, né? Se fortalecer, né? Então, esse sofrimento, ele pode ser por causa de uma provação, mas o sofrimento também pode estar ocorrendo, Botega, por talvez um afastamento de Deus, né? Talvez se a gente está um pouquinho longe de Deus, a gente pode começar a passar uma tristeza, um sofrimento, alguma coisa assim, e só através da oração é que a gente vai se reconectar com Deus, né? Através, digamos, disso. E aí entra aquela tua frase inicial, né? Questão do termômetro, né? Esse é o termômetro, né? Do cristão, né? Então, a oração, ela vai nos ajudar a gente se submeter novamente a Deus, né? Nós estarmos novamente sendo... porque eu encaro assim, né, Botega, que a oração é uma forma de submissão. Nós dizermos para Deus, olha... eu não consigo fazer sozinho, é impossível, é só através de Deus. E é o que Tiago fala também, capítulo 4, versículo 7, ele diz que a gente tem que se submeter a Deus e depois da submissão a gente resiste ao diabo e ele vai fugir de nós,
nós. Não é a gente resiste ao diabo, ele foge de nós e depois a gente submete. Não, é através da submissão, porque Deus é maior que o inimigo, né? Deus é maior que qualquer coisa, que nem a gente vê lá em 1 João. Então, eu entendo dessa forma. E daí, que nem tu falou, na tristeza a gente tem que buscar Deus. Na alegria também, porque às vezes a gente se esquece de Deus quando a gente tá alegre, né, Botega? A gente quer... principalmente, né? Na tristeza a gente vai buscar Deus porque às vezes é a única saída, né? Mas na felicidade a gente se acomoda, diz, agora eu tô bem, agora Deus já me deu o que eu tinha que me dar, agora não preciso mais ficar naquele fervor que eu estava antes. E é bom que tu trouxe esse comentário do Calvino ali, porque eu penso assim que no momento de alegria, pensar em Deus e adorar Ele é a resposta natural do verdadeiro cristão, do coração do verdadeiro cristão, porque se o cristão ele vai estar buscando a Deus em todos os momentos, então no momento alegre a gente vai buscar a Deus também. Então não tem momento para buscar a Deus. É orar em momento ruim, orar em momento alegre, cantar louvores, adorar a Deus, né? E tá fazendo isso também como igreja, obviamente, né? Porque quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. E quando um membro se alegra, todos se alegram junto, né? É isso aí, essa é a ideia. Muito bem, então, Botega. O versículo 14. Qual que é a ideia, então, desse... Ele fala ali do óleo, né? Pra ungir um doente. Ele vai falar dessa questão aí. Tem um doente, então tu vai chamar o presbítero para que o presbítero ore, unja com óleo. Antes a gente falar da questão da oração, o que tem a ver o óleo aí no meio dessa história? Por que Tiago coloca o óleo? Muitas igrejas usam esse verso para lambuzar a igreja inteira, né? É um negócio. E muito, acho que a católica também usa o óleo, né? A ministração ali do óleo, né? Faz o sinal da cruz na testa do cristão lá que vai pegar a bênção do padre, né? Mas se tu ver na própria mensagem também, ela dá um segundo ponto de vista disso, né? Eu vou ler novamente então. Chamem os líderes da igreja para orar por vocês e ungí-los em nome do Senhor. Isso, então tu vê que ele não fala em óleo ali, né? Ele fala em ungir só. Então essa unção, ela pode ser uma unção espiritual, ela não precisa ser uma unção de um óleo realmente, né? Então, porque essa palavra de doença, né, que é necessária para o óleo, digamos, ela não necessariamente significa alguém que esteja com uma necessidade física. Ela pode ser uma doença no sentido de sofrimento também. Então a pessoa está enfraquecida, ela está passando por um sofrimento, como a gente falou antes, das tristezas. Isso também é uma certa forma de doença, né? Ela também pode ser encarada como uma doença, assim como a gente encara a depressão como uma doença, né? Que ela pode ser tratada com medicação, ela pode ser tratada com auxílio psicológico. Então a doença não necessariamente é algo que digamos, está passando por um câncer, alguma coisa assim. Ele é um pouco mais abrangente isso, né? Então, essa questão do óleo não necessariamente ela pode significar algo que, por um lado, as pessoas podem pensar numa unção que cure coisas, mas ela também tem, na questão física, como um medicamento que pode ser passado sobre os ferimentos, né? Então, muito se fala ali de serem cristãos do primeiro século que foram perseguidos, e o óleo era uma forma de curar talvez uma chicotada que ele levou, alguma coisa que a pessoa sofreu sobre a questão de ser perseguido, né? Então, tu tem esses dois pontos de vista, mas ele não é estritamente um óleo santo que tu vai vender na tua igreja ou que todo mundo vai lambuzar todo mundo, né? Então, e o segundo ponto que ele fala ali, então, esse óleo ele teria que ser ministrado pelos presbíteros. Por que tem que ser o presbítero da igreja, então? O presbítero normalmente é um homem íntegro escolhido pela igreja, né? Normalmente é um grupo seleto de cristãos maduros, ou os anciãos, também é chamado em outras igrejas, onde que essas pessoas que ministrariam isso, no sentido também de que por essas pessoas que seriam visto mais frequentemente a ação do Espírito Santo para alguma cura de enfermidades, né? Então, normalmente seriam essas pessoas que iriam orar pelos doentes, né? Não que as outras pessoas não teriam essa condição de fazer isso, a gente vai ver depois que todos nós teríamos condições de, inclusive, fazer chover ou não, já dando um spoiler aí mais pra frente. Sim, mas a gente já leu. Não é spoiler. Dando spoiler do que eu ia explicar. Tá, entendi.
Mas nessa condição de ser alguma pessoa que iria orar por algum doente, na forma de que o Espírito Santo ela vai agir mais frequentemente por pessoas mais maduras na igreja, por pessoas que têm uma vida espiritual mais ativa do que qualquer um que talvez entrou hoje na igreja e vai querer, sei lá, passar o óleo em alguém achando que vai curar uma doença, né? Atualmente esse óleo, né, que eu tenho falado, é algo que é usado de forma indiscriminada, né? A pessoa acha que pegar 1 litro de azeite e passar nas pessoas, isso vai trazer algo para ela, algo espiritual ou algo até mesmo alguma cura física. Então, nesse ponto, Calvino e MacArthur eles discordam muito entre a forma com que eles veem a cura de um doente, né, falado nesse trecho, que Calvino fala que o dom da cura, ela era um sinal. Ele era um sinal da igreja do primeiro século, onde que os primeiros cristãos, recebiam esse dom da cura como sinal de que Cristo era Messias e que eles estavam corretos, né? Já MacArthur fala que isso não se extinguiu na igreja do primeiro século e que ainda a gente pode ver isso como um dom de cura, né? Mas o foco principal que Tiago dá não é em presbíteros que vão curar ou óleo que vai curar, mas sim que a cura é feita por Deus. Né? Não tanto que ele fala ali que é os presbíteros não só para ungir a pessoa, para curar ele, mas que estes façam oração sobre ele. Em nome de quem? Né? Então, em nome de Deus, né? Em nome do Senhor. Então o foco não é em pessoas ou em produtos, ou se o dom já extinguiu ou não, mas ela é focada na oração pela cura ministrada por Deus, né? É Deus que vai curar o enfermo e nós só somos a ferramenta a única coisa que pode fazer é orar por essa pessoa. Né? Exatamente. Então a gente percebe, né, Botega, que nem o óleo, nem o presbítero, eles têm o poder, vamos dizer assim. Poder ali, o foco, né, tá na oração, porque quem tem o poder é o Senhor. Mas aí vem a questão. Nós temos aí um doente aí na nossa igreja, né? Tu bem comentou, e até muito interessante que tu comentou sobre a questão da doença, que não necessariamente é uma doença física, por isso que a gente já joga o óleo longe, né? A gente vê que o óleo ali ele é tratado de uma forma simbólica, de uma questão assim, de demonstrar que, marcando assim a pessoa para que Deus possa trabalhar no coração dela ou na sua enfermidade. Mas se a gente tem uma pessoa com uma doença física, sei lá, o cara cortou o braço, o cara tá com câncer, não sei o que, e aí vamos orar por essa pessoa. Aí vai lá o presbítero, faz, né, como o Tiago demonstra, aí o cara faz exatamente a mesma coisa. Essa pessoa, ela tem que depender com a sua fé totalmente da oração e interromper o tratamento médico, ou ela faz a oração e tudo mais, confia em Deus e continua o tratamento médico? Muitas igrejas, elas desacreditam na cura médica e colocam a cura como se fosse algo que a gente deve esperar por milagres em qualquer momento, né? A gente, digamos, qualquer intervenção humana sobre algo físico, nesse sentido de alguma doença, ela é, digamos, uma descrença que Deus poderia curar a pessoa, né? Então, digamos, se a pessoa precisa de um transplante de coração porque, sei lá, tá tendo um infarto, alguma coisa assim, então ela precisa orar para que o coração volte ao normal e não que ela fique na fila por um transplante daqui a pouco, né? Mas nesse caso, como eu tinha falado antes também, o óleo também significa algo como, de certa forma, um medicamento, né? O óleo também era passado em ferimentos para as pessoas melhorarem. Como tem aquela piada lá que o pessoal conta, né, que o padre estava numa cidade que estava alagada e a água estava subindo e ele estava orando para que Deus salvasse ele. E a água foi subindo, ele subiu no segundo andar da igreja e orando para que Deus salvasse, né? E aí chega o barquinho dos bombeiros lá e ele só vem aí que a água tá subindo, tu tem que pegar aí pra gente ir pra um lugar mais alto, né? E aí ele diz, não, tô orando pra Deus vai me salvar, né?
Aí a água subiu mais, ele subiu no teto da igreja, aí veio um helicóptero de salvação, diz, sobe na corda aí que a gente tem que te levar pra algum lugar, porque senão tu vai se afogar, né? Aí ele, não, porque Deus vai me salvar, né? Aí a água subiu, ele não conseguiu mais subir em lugar nenhum, morreu afogado, chegou lá no céu, e aí disse, como assim, senhor? Eu tava orando pra ti me salvar e tu não me salvou e eu morri afogado. Aí Deus fala pra ele, eu te mandei um bombeiro lá num barco a primeira vez, depois eu te mandei um helicóptero, tu não pegou nenhum dos dois, não tem o que fazer, né? Então é o mesmo sentido aí, né? Se tu tem alguma forma que tu possa usar a medicação, usar alguma intervenção cirúrgica para salvar algo, a oração ela vai ajudar, né? No que for possível, mas Deus também pode ministrar através de pessoas, através de algum medicamento, através de algum doutor, né? Exatamente. Acredita da mesma forma, Duda? Exatamente, não, concordo contigo, porque essa ilustração ali, né, do padre ali, né, essa é clássica, né, tem várias formas, mas ela exemplifica muito bem, porque às vezes, realmente, Deus, ele pode estar usando a medicina, a tecnologia para nos ajudar e tudo mais, mas obviamente nós precisamos depender dessa confiança em Deus e que Deus está trabalhando com tudo que a gente tem aqui, né? Com as ferramentas que existem. Com certeza. E daí, Botega, vem a próxima questão, que é no próximo versículo, né? Que ele fala que essa oração que os presbíteros, né, vão fazer, se ela for feita com fé, ela vai curar o doente, o Senhor vai levantar, e se tiver cometido pecados, então essa pessoa será perdoada, o que nos leva então a entender muito bem que pode ter também uma relação do contexto de que essa pessoa ela pudesse estar doente espiritualmente, ou que o pecado talvez fosse a causa da doença. Mas já vamos trocar nisso aí. A primeira questão é, que a gente já até respondeu, mas assim, como está tratando nesse versículo, o que vai curar a pessoa? O que vai curar o doente? Ele fala ali, a oração da fé salvará o doente. O que cura? É a oração? É a fé? Ou é o Senhor que cura a pessoa? O que tu acha? Nesse verso também, a mensagem também ela traz um ponto de vista interessante. Se tu quiser ler nesse aí também, acho que ajuda a complementar. Ele diz o seguinte, a oração confiante irá curá-los. E se tiverem pecados, serão perdoados. Curados por dentro e por fora. Então, acho que ela é muito ligada com o que a gente falou ali antes, né? Com certeza, a nossa oração com fé, ela pode fazer coisas, né? Mas, como a gente vai ver mais pra frente também, que eu vou falar mais pra frente nos outros versículos, ela muito depende do nosso coração limpo, né? Não é através de uma vida pecaminosa com que a gente vai conseguir ter essa fé para que a nossa oração faça alguma coisa, digamos, tenha poder, como o Tiago fala aí do poder da oração, né? Mas é através de um coração puro, de um coração que busca a Deus, é através disso que as nossas petições começam a ter mais força, né? Principalmente porque a gente vai estar mais alinhado com o desejo de Deus e a gente vai estar caminhando para o mesmo caminho que Deus quer de nós, e isso vai trazer louvores a Deus, né? Então por isso que a nossa oração acaba sendo mais fervorosa, né? Há um limiar bem interessante aí, né? Digamos é difícil tu dizer assim, porque minha oração ela vai curar o doente 100% dos casos fazendo milagre, ou o que inclui, o que é o curar o doente? É o curar o doente no sentido de eu faço a oração e a pessoa é curada milagrosamente, ou ela é uma oração em que Deus abrirá portas para que talvez a gente seja bem atendido num hospital, ou a medicação surta efeito sem nenhum problema? O que inclui esse curar o doente? Então, dependendo da visão que a pessoa tem, se ela é uma visão mais, digamos, mais pentecostal, assim, que tudo vai vir do céu e que a gente deve ser 100% dependente de Deus e não depender das coisas mundanas, né? Daqui a pouco tu vai ter uma visão mais avessa a qualquer intervenção cirúrgica ou medicinal. Agora, se tu tem uma visão mais, talvez, centrada, mais moderada, talvez tu vai incluir nisso também coisas que nem tu falou, a tecnologia humana, né? Exatamente. E aí eu percebo, então, Botega, que o real personagem ali da oração da fé, né? Que ele fala a oração da fé, ou oração com fé, ou a oração confiante,
né, que vai curar, eu entendo que ali não é nem a fé e nem a oração, mas é Deus quem efetua a cura. Mas a questão ali, que eu creio que Tiago está trabalhando quando ele fala dessa questão de fé, né, ele bota ali bem perto da oração, é a questão daquilo que eu comentei antes, a questão da submissão, né, de nós realmente demonstrarmos para Deus, nós crermos que só Deus pode resolver isso, seja em, que nem tu falou, fazer o remédio fazer um efeito, sei lá, a bactéria ou o vírus que está no nosso corpo possa ser destruído, não sei. Que o médico se dê bem na cirurgia. Isso, alguma coisa assim, né, ou daqui a pouco, em outros casos, até mesmo um milagre, né? Quando tu pensa, sei lá, uma pessoa em câncer fazendo uma quimioterapia e o médico sabe que a quimioterapia só vai diminuir o tempo de vida, vai aumentar o tempo de vida, no caso, da pessoa, e de repente, do nada, a quimioterapia faz um milagre ali e a pessoa, o câncer some, desaparece e faz um efeito que ninguém imaginava, porque o objetivo não era a cura, mas era simplesmente o aumentar o tempo de vida, né? Ter um pouquinho mais viver, né? Sim. Então, isso também pode acontecer. Por que não? Né? É algo inexplicável e tenho certeza que na medicina não conheço ninguém para conversar hoje em dia, mas quem sabe alguém que escuta aí a gente pode conhecer casos e que o médico talvez não consiga explicar o porquê. Tinha uma outra, né? Uma outra visão do que poderia acontecer com a pessoa. Mas temos outra questão ali também, né, Botega? A questão do pecado, né? Que diz que a oração, né, vai curar o doente, né? Tudo mais. E se tiver pecado, vai ser perdoado, né? Agora a questão também é a mesma coisa. Quem que vai perdoar esse pecado? Quem que perdoa? Por que o perdão do pecado ele é citado nesse ponto aqui? O que vai curar ele, tipo, do pecado? Vai perdoar? É a oração de novo? É a oração de outras pessoas? Como assim? A oração de outros vai perdoar o meu pecado? Não faz tanto sentido se a gente pensar dessa forma, né? Por que ele é citado aqui e tem que fazer esse perdão? Tiago, nesse ponto aí, ele liga a enfermidade com o pecado, né? E não apenas pelo pensamento que o pecado possa trazer aflições para a vida da pessoa, né? Tanto psicológicas como talvez físicas em alguns pontos, né? Mas também como quando algum enfermo, no caso aí que tu questionou da onde que vem a cura, quando ele pede pela cura e essa cura vinda de Deus, ele deve crer que os seus pecados foram perdoados, né? Digamos que se a pessoa crê que Deus existe e que Deus vai curar ela, para ela crer genuinamente em Deus, ela deve conhecer do perdão dos pecados, né? Ela não vai pensar em Deus como uma entidade que cura as pessoas, que ela não vai estar orando pro talvez o mesmo Deus que é o nosso, né? Então, digamos que tu tem essa ligação entre as duas coisas. Se a pessoa ela tá pedindo essa cura vinda de Deus, ela deve conhecer também sobre o perdão dos pecados. Ele, como na mensagem fala, né, que vai tanto curar dentro como fora. Então essa cura curado por dentro e por fora. Essa cura ela não vai ser simplesmente uma cura física ou psicológica quando for o caso, mas ela também é uma cura espiritual, porque a pessoa crê em Cristo e crê que Cristo pode curar o pecado. Então, se a pessoa daqui a pouco não é cristã e ela está passando por uma enfermidade, esse seja um ponto que tu possa falar de Cristo para ela e dizer, se tu crê em Cristo, crê que Cristo morreu pelos teus pecados, além de tu ter os teus pecados perdoados, Cristo pode também curar a tua doença, né? Então a gente pode orar por isso, mas tu precisa crer que Cristo morreu pelos teus pecados. E Cristo, a partir do momento que você se tornar parte do corpo de Cristo, Cristo pode curar essa tua enfermidade. Então ela é algo que vem em conjunto, né? Ela é um pacote, de certa forma. Claro que a gente não está dizendo que 100% dos casos Deus vai curar a pessoa simplesmente por ela ser cristã, porque senão a gente não teria nenhum cristão doente, né? Porque muitas vezes, que nem tu falou antes, a enfermidade, ela pode vir como tu falou antes ali do primeiro capítulo, né? Ela pode vir como uma provação? Uma provação, né? Às vezes a gente está passando por uma provação, por alguma coisa que a gente está colocando na frente de Deus, né? A gente é cristão, mas às vezes a gente cai em algum desses deslizes e uma doença pode surgir por esse sentido. Mas também não quer dizer que um cristão que esteja, digamos, sem pecado, que não é impossível tu estar sem pecado, né? Mas digamos que um cristão que esteja bem espiritualmente não possa ter uma doença, né? Isso pode ser cometido. A gente não vai esperar que a gente vai ter uma vida tranquila,
né? Nem na questão física, né? Na questão de doença, porque o nosso corpo, ele tá morrendo a cada segundo, né? Cada respirada que a gente dá, a gente morre mais um pouco. Então a gente só tá esperando a nossa vida eterna com Cristo, onde o nosso corpo vai ser criado para perfeição, né? Vai ser criado para não ter essas doenças. Acho que a gente consegue ligar várias coisas. É bem difícil às vezes falar sem tu tem que abranger todos os pontos, senão daqui a pouco tu acaba sendo mal interpretado nas coisas que tu fala. Mas acho que foi claro, né? Sim, Botega. Sim, porque a gente percebe que simplesmente ali, essa questão ali que tu comentou o pecado pode ser uma das causas, né? A gente pode até ligar com o versículo anterior, se for essa a causa, que a gente poderia pensar no seguinte sentido: por que chamar os presbíteros quando alguém está doente, né? Alguém está enfermo, para que ele possa orar, né? Porque quando a pessoa, ela chamava os presbíteros, normalmente o presbítero ficava ali um tempo junto com a pessoa, e esse tempo de oração que ficava junto com a pessoa também incluía a confissão de pecados. E então, ao chamar os presbíteros, significa que a pessoa que estava sofrendo, né, ela já tinha um coração arrependido, né? Ela já estava sabendo que, se foi por causa de algum pecado, ela já se arrependeu. E ao confessar os pecados, então, digamos assim, viria então a questão da cura e tudo mais. Por isso que é tratado ali junto, né, o versículo 14 e o versículo 15. Mas só que a gente tem que entender que também, se for essa a questão, chamou o presbítero para confessar o pecado, para que ore, para que unja com óleo ali e tudo mais, se for essa a questão, também não é do presbítero que vem o perdão do pecado. O perdão do pecado vem sempre de Deus. Foi Cristo que morreu na cruz por nós. Não foi o presbítero, não foi a oração, não foi a fé, não foi o óleo, né? Então todas essas questões aí não são o que dão o perdão. É Cristo ter morrido. E obviamente, claro que a gente ora, né? A gente adora a Deus e tudo mais, mas o perdão a gente tem que sempre lembrar que não é nós que negociamos com Deus para receber esse perdão. E falando nessa questão de confessar pecados, né, Botega? A gente vai ao próximo versículo, que até na NVT diz assim, ó: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. E ligando com a mensagem que a cura que ele fala do versículo anterior é uma cura de dentro e de fora, e entendendo que a gente confessa os pecados uns aos outros para sermos curados, a gente pode então entender que a cura que está falando é se confessar pecados uns aos outros, nós vamos ser curados. Essa cura seria uma cura espiritual, Botega? No sentido de a gente realmente se expor para outra pessoa e orarmos juntos, demonstrando uns aos outros que dependemos de Deus e é Deus quem vai nos sustentar nessa luta espiritual? Nesse verso aí da confissão, né, ela é bem encarada também como uma reconciliação de ofensas, né? Então, dessa questão de tu confessar os pecados uns aos outros, as ofensas uns aos outros, né? Na questão de que quando tu pede perdão para alguém, tu também reconhece as tuas falhas e também, então tu tem esse perdão mútuo, né, em questão de honestidade e das fraquezas que a gente pode ter, né, e também pelo outro lado na questão de encorajar e orar um pelos outros, como se faz, por exemplo, no discipulado. Agora, a questão de tu colocar a cura junto, claro que é nesse questão de eu vejo mais como uma questão do perdão dos pecados, como uma cura interna, né, para seres curados. Claro que Tiago liga muito a enfermidade aí com o pecado, então se tu se reconcilia com as pessoas oram por ti, isso traria a cura, de certa forma, né? Então todas essas coisas elas podem estar ligadas aí, e eu vejo que aqui ele começa a trazer mais pro lado do pecado e da doença, digamos, espiritual, mais do que só a doença física. Eu vejo como esse versículo ele fala muito da doença, e a gente pode encarar sempre como uma doença física. Eu acredito que bastante principalmente da igreja brasileira, né, bastante com essa coisa de doença, né? Tu liga a TV nos canais evangélicos, é sempre algum doente indo lá, e o doente caminha, e o cego vê, e também quando a gente vai para os evangelhos também, que Cristo cura as pessoas, então parece que
qualquer doença é física, né? Mas eu acho que no nosso dia a dia a gente sofre mais de doenças espirituais, né? O nosso pecado, nossas fortalezas, do que muito de doenças físicas, né? A gente não vai orar talvez por uma gripe. Uma gripe tu vai lá, toma um remédio, acabou, né? Só se tu tiver muito acamado, daqui a pouco tu vai pedir para um presbítero vir orar por ti, né? Então a gente vai orar muito mais por um irmão que talvez está em pecado, a gente vai orar mais, a gente vai pedir uma oração num célula ou algo assim, de algo que tu esteja sofrendo, mais do que, né, nesse sentido da oração. Tanto que a última parte do verso 16, né, que ela é bem controversa, assim, porque ela fala que a oração do justo, né, que a oração do justo pode fazer muitas coisas, mas eu acho que é só um jogo de palavras que às vezes fica um pouco infeliz para quem lê, né, para conseguir entender, eu acho, o real sentido disso, né, e não que, eu sou, digamos, eu fui justificado por Deus, então mesmo que eu esteja em pecado, eu sou justo, então isso significa que eu tenho poder para fazer as coisas, então tu acaba tirando Deus da jogada, e porque de certa forma agora tu foi justificado, tu é o super homem, tu é o Power Ranger lá que tu consegue fazer tudo, né? Mas eu acho que nesse sentido da oração do justo, ele fala principalmente de que a gente deve se limpar, né? Que a gente deve, para entrar à presença de Deus, a gente não tem que ser alguém com pecado, então quando ele fala da oração do justo que tem poder, pra gente se encarar como justo, a gente não pode estar sofrendo com algum problema de pecado no momento. Claro que a gente sempre está pecando, como eu falei antes, mas a nossa busca por limpeza, a nossa busca por um coração íntegro, ela vai nos aproximar desse nível de justiça, né? E que essa oração, por mais que seja boa às vezes, mas se a gente está em pecado, ela não vai ser ouvida por Deus e ela perde eficácia, né? Se a gente está orando para as paredes, ela não vai ter eficácia, mas se a gente está orando, suplicando a Deus com um coração íntegro e limpo de pecados e pensamentos pecaminosos, essa oração ela pode ser ouvida por Deus e a gente vai estar mais próximo a Deus, e essa oração tem mais condições de ser atendida, ou a gente pedir a coisa certa, né? Como a gente já falou em outros versículos, em outros episódios, que a gente não recebe porque a gente não sabe orar, né? Uhum. É o que diz lá Romanos capítulo 8, 26 e 27, né? Isso. A gente não sabe nem orar, e aí o Espírito Santo intercede nas nossas orações com gemidos inexprimíveis, né? Como diz a música. Exatamente. Mas é interessante, Boteco, tem um exemplo aí dessa questão aí da oração do justo, né? Ou de pessoas piedosas, justificadas, que tu bem falou ali, que é a questão de uma pessoa ter os pecados confessados, ela estar conectada com Deus e saber o que pedir, né? Isso. E a gente vê isso acontecendo lá em Números, capítulo 11, né? Quando o povo, mais uma vez, ele começa a murmurar, né? Inclusive, você pode ver esse trecho sendo citado no episódio que nós gravamos sobre a segunda parte da vida de Moisés. Link no post! Gente, olha, nossa, esse foi tarde, hein? Demorou. Quase 40 e poucos minutos. Olha só. E o povo, então, começou a murmurar, e daí, então, vem a ira do Senhor, né? Ela se acende, né? E um fogo da parte de Deus, ele começa a queimar entre o povo, né? Fogo consumidor, como diz na música. Isso, e ele começa a queimar, entra no meio deles, lá na ponta do acampamento e tudo mais, e ele só para quando o povo vai clamar a Moisés, e é só quando Moisés ora ao Senhor e que o fogo ele para, né? Ele se extingue, né? Ou seja, o povo, ele fala do pecado, né? Ele se arrepende e confessa o pecado dele a Moisés, e Moisés então intercede a Deus pela vida das pessoas. Exatamente, então a oração de Moisés, que é o justo, exatamente, que fez com que grandes coisas acontecessem, que foi, no caso, parar a ira do Senhor, né? Parar o julgamento, não é o julgamento, né? Mas é a situação aí, a consequência ali, né? Entendeu? Mas, e aí a gente pode aplicar isso, né? No que a gente tá falando. É só, então, digamos assim, quando nós estivermos realmente arrependidos, conectados com Deus, né? De uma forma pura, é que Deus, ele vai nos atender, porque nós vamos pedir aquilo que é da vontade de Deus. É parecido com a conversão, né? A conversão, quando a gente fala, ela tem a parte humana em que o homem, digamos, busca Cristo, confessa para se converter, mas a gente também
crê que Cristo precisa regenerar a pessoa para que essa pessoa possa se converter. Então, até que ponto a gente tem a nossa atitude nisso, ou até que ponto a gente é totalmente levado pelo Espírito Santo, né? Então, essa limiar aí também é um pouco nebuloso, assim como a oração. Até que ponto a gente pede alguma coisa e realmente influencia o que Deus quer para nossa vida ou para a vida das pessoas, ou até que ponto é ao contrário, em que a gente, por estar conectado a Deus, a gente pede algo que Deus vai fazer e por isso ele é glorificado, né? Então também é um pouco nebuloso. Ou Deus nos instrui, incentiva, ou nos faz orar para que nós, né, parece que podemos a gente tá... seguir o desejo dele e ele seja glorificado, porque a gente... É difícil, né? É bem complexo. Mas eu creio assim, Botega, que o que importa é a gente orar, né, e agradecer a Deus, porque esse tipo de coisa é que nem a Trindade. Nós nunca vamos entender com a nossa mente humana, nós nunca vamos conseguir, né, colocar assim numa caixinha para dizer, ó, é dessa forma. É impossível, porque Deus em sua essência, ele é inexplicável. Né? Ele isso, não, a gente excede não compreende qualquer entendimento. Exatamente, mas isso, o que não excede entendimento, Botega, é o exemplo ali de Tiago nos versículos 17 e 18. Por que ele cita o testemunho de Elias e o que acontece ali? Por que é importante ele dar esse exemplo aí? Elias foi um homem com inúmeras citações na Bíblia, né? A gente vê lá na Monte da Transfiguração, Elias é sempre citado como uma pessoa que subiu aos céus, e temos várias explicações aí das coisas que Elias fez. E Tiago usa um trecho bastante interessante, que é o trecho em que ele ora por chuvas e ora por secas, né? Então isso, se eu não me engano, deve estar em 1 Reis, capítulos 17 e 18. 1 Reis 17:1 e 1 Reis 18:1. Então nós temos aí a oração por seca e a oração por chuvas, né? Por 3 anos e meio fez secas e depois a gente teve as chuvas. É muito interessante a forma com que o Tiago usa isso, né? Sobre o poder da oração. Talvez a gente pode encarar essa passagem como um exemplo distante, né? Imagina Elias era um homem santo, era quase um semideus, né? Nunca vamos chegar aos pés de Elias e ter uma oração com tanto poder assim, né? Mas Tiago usa o exemplo de Elias, mas ele começa falando com umas palavras bem interessantes, que ele diz que ele era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Né? Ou seja, que Elias é como nós, era, né, no caso. Então, que se a gente buscar a Deus e a gente orar corretamente, a gente buscar ter uma vida similar a que Elias teve, né, de deixar de lado os nossos desejos egoístas, que muitas vezes a gente ora e coloca a Deus desejos totalmente para o nosso bem, né? E a gente não ora pela nossa igreja ou pelos nossos amigos, pelas pessoas ao redor, familiares que sejam. Se a gente realmente for como Elias, a gente pode ter uma oração que pode fazer chover realmente, ou pode fazer parar de chover, né? Fazer algo tão grande assim. Mas Elias não, digamos assim, não fez chover ou parar de chover porque ele queria brincar de índiozinho, né? Fazer a dança da chuva ali e olha só como eu sou um índio poderoso, né? Pelo contrário, ele buscou a glória de Deus nessa oração de chuvas e seca. Exatamente. E tu tocou no ponto principal ali, né, Botega? A questão é que ele era como nós, mas a diferença estava na entrega que ele tinha a Deus, na entrega que ele realmente confiava que se ele pedisse e fosse para glorificar Deus, no caso, na situação em que ele estava, né, para demonstrar o poder de Deus para aquelas pessoas, Deus ele iria cumprir, né? E agora, Botega, nós chegamos ali ao final de Tiago, temos os 2 últimos versículos. Aí a questão é, por que Tiago faz esse comentário final falando que se algum de nós se desviar e não for trazido de volta, a gente tem que buscar essa pessoa, porque senão, se a gente buscar esse pecador, essa pessoa que está desviada, nós estaremos salvando essa pessoa da morte e vai ter o perdão de muitos pecados. Por que ele faz esse comentário final aqui? Qual que é a relação disso com a oração?
Tem alguma relação desse texto final com a oração ou é simplesmente um fechamento? Eu vejo mais, ele foge um pouco assim não é que foge do foco da oração, mas já é, digamos, os últimos versículos da carta dele, então já é mais um apanhado geral. Mas Tiago fala aqui mais assim, eu vejo mais na questão do amor que a gente deve ter pelos irmãos, né? E isso, claro, que inclui quando a gente ora pelas pessoas, né? Que mostra o nosso amor pelas pessoas, que a gente se preocupa por elas e está orando por elas, né? Então fala sobre o amor, e que maior que alimentar, digamos, um faminto ou dar de beber a quem tem sede, a questão de salvar a alma de alguém é muito mais valioso, né? Muito mais valioso do que o corpo, no nosso corpo físico. E ele fala ali que isso cobrirá multidão de pecados, né? Cobrirá muitos pecados se a gente trouxer alguém ao arrependimento, a se converter. Então eu vejo a relação entre a confissão mútua de pecados, que a gente leu antes, né? O amor pelos irmãos, também a busca pela justiça de Deus, tudo isso ligado à oração, né? Isso tudo são coisas que nos permitem a gente participar dessa missão divina, que é de salvar almas para a vida eterna, né? Então é mais assim um fechamento, eu vejo, né? Fazendo uma ligação com todas essas coisas, que com certeza incluem a oração também. Eu entendo ali também, Botega, que essa questão ali, ele falar do desviado, né? De a gente buscar o perdido, essa pessoa pecadora que seria o mesmo desviado, que entra também um pouquinho aí, no caso agora minha interpretação, né? Que entra um pouquinho da oração, porque nós temos que orar também para buscar o perdão, né? Não é simplesmente a gente ir fazer do jeito que a gente quer, mas se entregar a Deus, para que Deus possa estar fazendo essa transformação na vida dessa pessoa também. E não, digamos, ir lá só e dizer, vem lá, tal. Não, tem que entrar a oração ali no meio. Porque eu vejo que ele encerra a carta de Tiago dessa forma, por causa que ele fala em todo momento ali como a gente tem que viver e tudo mais. Ele encerra com a importância da oração, nós estarmos juntos em oração, confessando nossos pecados uns aos outros para nós nos acertarmos, né? E assim nós estarmos juntos, sustentando uns aos outros para podermos crescer juntos e não divididos ou separados ou brigados, alguma coisa assim, ofendidos. E daí ele diz assim, olha, isso tudo que tu vai viver, cara, tem gente que se desviou e tá no pecado e essa pessoa não vai viver nisso. Então não se esquece dessas pessoas, vai atrás dessas pessoas para que essas pessoas também possam viver isso, que essas pessoas também possam adorar a Deus, possam orar, possam ter a tua oração também quando estiverem tristes ou estiverem doentes fisicamente ou espiritualmente. Então busca essas pessoas, até porque essas pessoas estão condenadas, né? O local que elas vão não é muito bom, né? Então essas pessoas elas têm que ser buscadas novamente para serem salvas, né? Para que elas possam então ser regeneradas, justificadas, convertidas, salvas e tudo mais, que tem o processo da salvação ali, né? Por isso que Tiago, ele encerra dessa forma, né? Principalmente colocando depois da oração, né? A oração que tu tá fazendo aí uns pelos outros e tudo mais, cara, não te esquece também que tem aquele carinha lá, que ele ouviu falar da palavra, talvez ele não entendeu muito bem, talvez ele achou que o Espírito Santo habitava no seu coração, mas ele viveu uma religiosidade e ele acabou indo embora porque aquilo lá começou a pesar, justamente porque ele não entregou seus fardos para Cristo, né? E agora, então, ele tá longe. Então busca esse perdido aí, que se tu buscar ele, mais um que vai ser salvo, e que ele te falou, uma multidão de pecados será perdoada. É isso aí. Considerações finais aí do trecho que falamos de Tiago, falamos sobre a oração. O que você considera aí finalmente? Só para meio que off-topic, digamos assim, a gente pode ver como em poucos versículos, né, a gente leu do 13 ao 20, não são nem 10 versículos, a gente falou aqui por 1 hora sobre isso, né? Então fica a dica para quem tem que fazer alguma pregação, né? Como o Duda vai fazer uma pregação sobre esse trecho agora, né, na igreja, né? Como a gente com poucos versos a gente pode tirar tanto conteúdo e a gente pode conversar tanto sobre isso, né? Você vai fazer um grupo célula também, né? A gente pode conversar sobre oração num trecho tão pequeno, né? Fica a dica para quem quiser usar esse trecho aí como algo sobre oração, né? Para discutir com as pessoas também sobre o óleo,
né? O que as pessoas pensam e tal. Mas enfim, sobre a minha consideração final sobre esses trechos, né? Eu vejo que se tu for pegar qualquer um desses grandes pensadores da igreja, os grandes nomes que a gente tem, né, da igreja, uma coisa que com certeza eles vão ter em comum é um tempo de oração significativo, né? Tu não vai ver nenhum desses grandes nomes que oravam só antes de dormir, uma oração de 5 minutos, sabe? Eram pessoas que realmente despendiam bastante tempo em oração. Então por isso que no começo eu falei que o termômetro do cristão é a oração, porque eu vejo que quanto mais fervorosa a nossa oração, quanto mais desejo a gente tem de orar, quanto mais desejo a gente tem de passar tempo em oração, a gente vai ter isso como um termômetro positivo para o nosso cristianismo. Quer dizer que a gente está realmente ligado com Deus, né? Deus, ele se tornou tão íntimo conosco que a gente realmente quer passar tempo com ele. Quando a gente tem pouco tempo de oração, né, quando a gente não consegue ficar muito tempo orando, isso significa que realmente a gente ainda não tem essa intimidade com Deus. É a mesma coisa que tu, digamos, tá numa sala com um estranho, né? Tipo, tu não consegue ter um assunto muito longo com a pessoa, tu não consegue passar muito tempo ali, né? Tu não tem aquela intimidade. Mas a oração, ela nos torna íntimos a Deus, e a gente tem esse dever também da oração comunitária, que eu acho que Tiago abrange muito nesses trechos aqui, né? E que a gente deve orar um pelos outros, que a gente deve confessar os nossos pecados uns aos outros. Então a gente consegue ver como a oração, ela tá ligada ao pecado, né? Porque a gente precisa estar reconhecendo o nosso pecado a Deus, principalmente quando a gente ora, né? Confessando isso a Deus. Mas também a gente precisa estar dando esse exemplo para as pessoas, confessando os nossos pecados também às pessoas e perdoando as pessoas quando elas pecam contra nós, a gente poder estar se importando um com os outros e também incentivando, encorajando as pessoas, como a questão dos doentes serem encorajados pelos presbíteros, e a gente também pode ser colocado nesse papel, né, de encorajar uma pessoa, ter uma oração de encorajamento pela pessoa. Isso vai mostrar quanto amor a gente tem por ela. E muitas vezes a gente pode orar até por um não cristão, como a gente falou ali. Se a gente trouxer essa pessoa a Cristo, a gente vai estar cobrindo muitos pecados, né? Muitos pecados vão ser perdoados dessa pessoa, né? Isso mostra quanto tu se importa por ela. Quando às vezes tu tá no trabalho, a pessoa sabe que a pessoa não é cristã, mas tu chega para ela e diz: eu vou orar por ti sobre isso, né? A pessoa às vezes tem algum ente doente ou tá passando por alguma dificuldade, e aí tu pode dizer: tá na minha lista de orações, eu tô orando por esse teu problema. Isso é algo que mostra que tu se importa por elas, né? Muitas vezes elas não acreditam nisso, mas elas podem começar a acreditar, né? Cristo pode mover elas para Cristo através de um ato desses, né? E orar pelas pessoas, eu acho que é algo muito importante. Se tu quer ver alguém buscando a Cristo mais, ou realmente se convertendo, tu orar por ela é algo que com certeza tu vai estar louvando a Deus, principalmente se essa pessoa vier se converter. Tu pode dizer para ela: orei por anos pela tua conversão e hoje eu posso louvar a Deus porque hoje ele ouviu, né? Hoje ele te trouxe a Cristo, né? Então que a gente continue cada dia mais orando, cada dia mais gastando mais tempo em oração com as pessoas, com seu marido, com sua mulher, com seu namorado, né? E com a sua família. Ore quando acordar, ore quando for comer uma refeição, ore antes de dormir, né? Quando estiver na igreja, ore. Não se canse quando alguém... Às vezes a gente cansa quando alguém diz: podemos orar sobre isso, né? A gente precisa ficar orando pra qualquer coisa, né? Coisa chata, né? Pelo contrário, a gente deveria se animar, dizer: não, vamos gastar um tempo com Deus, né? A gente vai passar uma eternidade com Deus depois. Se a gente passasse um segundo na eternidade, a gente iria ver como a oração faz diferença na nossa vida, né? Então, que a gente possa estar buscando a Cristo mais verdadeiramente. É isso aí, Botega. Muito obrigado aí pela sua consideração final e pelo seu tempo aí conversar com a gente. E, Botega, isso aí que tu falou no final tá interessante, né? Que às vezes a pessoa não quer orar e tal. Sabe? Outra coisa interessante é quando tu tá numa roda assim e tal. Quem gostaria de orar? E ninguém quer orar.
Ninguém. Parece que as pessoas não gostam silêncio. de falar com Deus, né? Parece que ninguém quer orar, né? Daí teve um tempo que eu peguei assim, eu comecei a fazer o seguinte. Porque, tipo assim, orar tem que ser um privilégio, né? Tu ter a oportunidade de tu poder direcionar... Ministrar pelas essas pessoas. Exatamente. Aí eu peguei um tempo assim, eu comecei a fazer o seguinte, quem quer orar? Eu falava bem rápido, eu quero orar, né? Eu quero. Mas daí era sempre eu que orava, só eu. Aí depois eu comecei a ficar um pouco, tipo assim, parado assim e tal. Aí ninguém ia. Eu acho que eu não dei o exemplo. Acho que não foi muito bom. Não consegui influenciar as pessoas a quererem orar, a entenderem como é importante, né? Você tem que pedir quem não quer orar. Né? Aí vamos ver se o pessoal vai falar, né? Então todo mundo quer orar, então vai todo mundo orar, pronto. Mas é isso aí, Botega. E queria adicionar, né? Ou melhor, relembrar, né? Eu falei antes que, pra mim, eu entendo que oração, ela demonstra uma submissão a Deus, né? De que a gente precisa dele do nosso lado nessa caminhada, de que sem ele a gente não é nada, a gente não vai conseguir, né? A gente não é capaz de vencer o pecado sem o Espírito Santo, sem Cristo nos orientando e tudo mais. Por isso, para que a gente possa crescer em maturidade, crescer como cristãos, né? Crescer como igreja, ser semelhantes a Cristo, nós precisamos orar e também orar como igreja, né? Que a gente falou, oração comunitária. E principalmente em momentos tristes nós precisamos orar, principalmente em momentos alegres nós precisamos louvar e orar também, agradecendo a Deus por essa alegria. Na doença, orar e buscar aqueles que estão desviados, orar em todos os momentos, né? Indiferente qual seja, né? A oração, ela tem o poder, só que para isso a gente precisa estar conectado com o Pai. E a oração é uma forma de a gente se reconectar e estar conectado, manter-se conectado com Deus, né? Por isso é muito importante. E aí me lembra também, Botega, uma frase, agora eu não lembro de quem que é, se era do Spurgeon ou quem que é, esses grandes pregadores aí, que pediram pra ele, quantas vezes que tu ora por dia, né? Aí o cara respondeu, eu oro uma vez só, quando eu começo minha oração quando eu acordo e acabo ela quando eu vou dormir, né? No sentido de que, não que ele era, ele era um homem que orava, sei lá, 18 horas, 16 horas por dia. Não é essa a questão. O que ele estava querendo dizer é que a nossa vida tem que ser uma vida de oração, no sentido de que tudo que a gente faz, a gente tem que estar conectado com Deus, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer para a glória de Deus, né? A gente tem que estar orando 24 horas por dia, sabe? A gente tem que estar nessa conexão. Acontecer alguma coisa, a gente poder ter a intimidade com Deus de não precisar fazer aquela oração modelo, sabe? Que tu tem todos aqueles negócios, mas a gente conseguir ter uma intimidade com Deus e poder fazer uma oração rápida e a gente pode realmente se entregar a Deus e fazer tudo que é da vontade dele, né? Então acho que esse que é o objetivo principal aí do cristão, né? Quando a gente fala de oração, a gente realmente se entregar, se submeter a Deus, porque se a gente se submete a Deus, a gente vai resistir ao nosso inimigo, e quando a gente resiste ao nosso inimigo, nós também temos a capacidade de resistir às tentações e resistir a tudo que nos afasta de Deus. Certo, Botega? Perfeito. Então é isso, né? Pra quem fica pra área de feedbacks, até daqui a pouquinho, porque não fica, então até o próximo episódio. Até mais! Até mais. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área do feedbacks do PDD. Uau! Fantástico, Dandeco! Vamos lembrar do nosso feed. Pois só demora, vamos porque é o pelamordedeus.org.br/podcast. E você também pode nos avaliar assinando e deixando as estrelinhas lá no iTunes, acessando pelamordedeus.org.br/iTunes, ou basta também pesquisar dentro do iTunes por Pelo Amor de Deus. E vamos andar com os feedbacks do episódio anterior, nós falamos sobre boatos e fake news. Quem que foi o primeiro? Olha, foi incrível. Parece mentira, mas foi o Abner Globo. Olha só, e o que ele disse? Pode parecer um fake news, mas ainda sou o primeiro a comentar. Mítico Abner Globo, sempre em primeiro lugar. E quem que veio logo em seguida? Foi ele, o Rodrigo Tognin. O que ele disse? O PADD é um podcast muito bacana. Muito obrigado pelo esforço em fazê-lo. Deus abençoe vocês, abraço. Muito obrigado nós, Rodrigo, por deixar seu feedback. Um feedback cabrocárico, né, Dandeco? Um feedback ali subjetivamente qualificado, veja só. Não é uma forma que eu li de uma forma tão... Olha só, e quem que veio logo em seguida? Foi o Mael Siné. Opa, e o que ele disse? Muito bom esse episódio. Constantemente, no grupo da igreja e nos de família surgiam esse tipo de notícias e até em textos pseudo-bíblicos.
Como já devem ter notado, eu sou o Estraga Prazeres, que comenta sobre ser falso ou errado. Deve ter gente que me odeia. Vou aproveitar para deixar mais uma recomendação. Como lidar com irmãos que têm linhas de pensamento diferentes ou opostas. Estou recomendando isso, pois detesto quando amigos meus que compartilham vídeos e outras notícias que têm compromisso em apenas vencer os outros. Olha só, um feedback aí inoxidável, né? Ou seja, que tem brilho aí do Mael Spinelli. Muito obrigado, Mael. E essa questão, né, Dandeco, quando a gente tá debatendo, né, nas redes sociais, né, conversando uns com os outros sobre algum assunto, muitas vezes a gente vê isso aí realmente, né? As pessoas querem mais vencer na discussão, né? Muitas vezes até esquecem do debate, né? Do que tá, das linhas de pensamento que estão sendo colocadas aí, do assunto. Mas não, o objetivo às vezes parece que é humilhar o oponente, né? As pessoas acabam perdendo as estribeiras, veja só. O que a separa é apenas a internet. Se estivesse ao vivo já dava... Se estivesse ao vivo eu nem falava, né? Mas vamos ao próximo, Dandeco. O Abner Lobo da Flamengo. Olha só, e o que ele disse? Excelente episódio. É sempre muito importante verificarmos as fontes e cuidar para não divulgar esse boato. Como cristãos devemos ter um cuidado triplo. Aqui em Curitiba, uns 4 shoppings já explodiram ou desabaram, devido àquelas mensagens que a pessoa está trazendo alguma forma de profecia. Deixe o podcast que o B9 gravou sobre esse assunto também. Um abraço! Ali, ó, link no post do episódio aí do B9. Olha, mas ele continuou. Opa, o que mais que o Abner Lobo disse? Me lembrei que uma vez vi uma pessoa criando uma fake news, falando sobre os spinners e mostrando como eram demoníacos. Até hoje não recebi ainda, mas espero receber, pra ver se funciona mesmo. Sensástico, né? Os feedbacks do Abner Lobo. Abner Lobo aí lá dos Piacast, sempre presente aí na área de feedbacks, deixando aí links, né? E tentando compartilhar aí fake news com a gente. Veja só, Dandeco, ele tá querendo influenciar aí, eu acho, né? Ele é muito esperto, sim. Mas também voltou o Mael Spinelli, que disse o quê? Eduardo, devido ao mal entendido, acabei comprando 2 cópias do livro Em Guarda, do William Lane Craig. Uma eu já li e outra ainda está embalada. Apesar de eu mesmo ler com ressalvas livros de apologética, por que não fazer um sorteio desse meu exemplar no PADD? Fantástico, Dandeco! O Mael aí, né, tá deixando aí um livro para nós fazermos para nós darmos para um dos nossos ouvintes, veja só. Então, Dandeco, já conversei com ele, vamos aí em breve fazer aí um concurso cultural, né? Porque não sei se sabia, Dandeco, para fazer sorteio é necessário, né, pegar uma autorização com a Caixa e pagar uma taxa, né? A Caixa Econômica Federal. E nós não temos dinheiro para ficar pagando taxa aí para fazer sorteio. Então, para ficarmos dentro da lei, faremos um concurso cultural que vamos combinar aí com o Mael Spinelli, como é que vai ser e tudo mais. Fique ligado aí nas áreas de feedback, que em breve estaremos lançando então esse concurso cultural aí para dar para alguém essa cópia do livro aí em guarda, veja só, Dandeco. E isso não é uma fake news. Não, isso é verdade. Segundo o Maestro, eu tô acreditando, hein? Eu confio. Mas, Dandeco, chegamos aí ao fim da área de feedbacks, veja só. 100% dos feedbacks. Olha ali, 100%, então vamos para as indicações. Ovelhas Elétricas, episódio 4. Black Hero, um reflexo irrefletido. Link no post pra você conferir esse episódio do Ovelhas Elétricas com esse assunto aí sobre o Black Mirror. Veja só, fica a dica aí, bem interessante o episódio pra você conferir. Hoje nós estamos gravando pelo Skype e eu tapei a câmera do meu celular com o meu dedo. Veja só. Agora vocês vão ter que escutar um podcast. Mas então, por hoje é só, né, Dandeco? Hoje é só, pessoal. Um abraço. Então, até mais. Filho de Deus!